Bom dia, boa tarde, boa noite, abençoada madrugada. Meu irmão, minha irmã, eu quero te abençoar neste dia. Quero ministrar sobre a sua vida a palavra de Deus. Esta é uma verdadeira bênção sobre a vida das pessoas. Quando falamos a palavra de Deus, como expomos estas verdades, essa é a maior bênção que alguém possa oferecer a outro ou ministrar sobre o outro, porque esta ministração da palavra de Deus é que te dá a verdadeira vida, a vida eterna. Esta vida que nos coloca numa condição tão excepcional que não tememos mais a morte física, esta que está apavorando tantas pessoas. Mas essa bênção do conhecimento da palavra de Deus nos tira todo o medo da morte física. Porque sabemos, temos a convicção, a certeza, e isto com o testemunho, com o selo de Deus sobre nós, que é o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia desta promessa de Deus, que estaremos eternamente no gozo do Senhor. Esta é a vida. Esse tempo aqui sobre a terra é que nos dá esta oportunidade de definirmos a nossa eternidade com Deus. E esse Espírito Santo do Senhor, esse que pode habitar nos homens que se arrependem do seu estilo de vida e se voltam e se rendem a Cristo para serem lavados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, e recebe por este ato de pureza, dessa lavagem, dessa purificação, por essa remissão dos pecados pelo sangue de Jesus, esse sacrificial, esse preço que Ele pagou em nosso favor. O Espírito Santo vem habitar em nós, como selo, essa garantia da nossa salvação, né? Isso está na carta aqui aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Bom, mas vamos entrar aqui neste assunto dessa ousadia do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Abertura do reino dos céus ao povo de Israel. E neste momento aqui, os apóstolos Pedro e João e aquele moço curado, né, aquele de mais de 40 anos de idade, que ficava à porta do templo. Então eles formam esse conselho aqui no versículo 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-lo, para que não fale mais neste nome a homem algum. Esta foi a decisão, este foi o consenso desse concílio dos principais, dos sacerdotes e dos anciões. Versículo 18. Do capítulo 4. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse,
nem ensinasse no nome de Jesus. Ameaçaram, determinaram, deu uma ordem, deu uma lei. Meus irmãos, nós devemos estar sujeitos às autoridades. Isso a gente não pode fugir disso, não. Viu? Mas tudo o que a autoridade nos impõe, que vai contra a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, aí, esta constituição do reino dos céus, eu já falei de vocês sobre ela, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esta palavra de Deus, que é soberana sobre todas as coisas, nós não podemos, por causa de qualquer autoridade, ainda que instituída sobre esta terra, sobre nossas vidas, não podemos nos curvar ante qualquer ordem, qualquer autoridade que nos mande violar a palavra de Deus. Era isso que eles estavam ameaçando eles e dizendo e proibindo, né? Aqui, olha, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os disseram que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, responde ele aqui a eles no versículo 19. Olha a autoridade, olha a palavra, escute, né? A palavra de Pedro a esta condição que foi imposta a eles, a Pedro e João. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Percebe a resposta dele? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estes são mártires, estes são, que significa testemunha, que se coloca diante da posição de Deus e não abre mão dela, a despeito do que possa acontecer. Você vai ser preso, vai ser açoitado, você vai perder os bens, você vai ser desapropriado. Não importa essas coisas. Importa é seguir, ouvir e cumprir a palavra de Deus. Como que eles poderiam deixar de falar sobre isto? Cristo, na ressurreição, quando aparece a eles, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos perguntaram a Jesus, sobre a vinda dele, olha, vou ler o 7, e disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, que é o nosso ponto. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ás testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem
o recebeu e ocultou aos seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para os céus? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como que para o céu o vistes ir. Então, a última palavra de Jesus, antes da ascensão, foi esta, olha, no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, onde eles estavam lá diante daquele conselho, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eles estão pedindo a Pedro e João que não falasse nesse nome sobre ameaça. E Pedro está dizendo: não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvidos. Ele vai nessa palavra aqui de Atos capítulo 1, essa ordem que Jesus deu. E eles mostram no capítulo 2 aqui de Atos dos Apóstolos, né? Eu já passei isso aqui com vocês, no versículo 32, mas eu vou ler o 31 também. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Versículo 32, que é a nossa base aqui, para o que estou falando. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. É muita ousadia, não é? Paulo também, em Atos, capítulo 22, versículo 15, vai dizer a mesma coisa quando ameaçado. E João estava ali presente. Olha o que ele declara na primeira carta de João, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Primeira carta de João. Eu sou fã desse texto aqui, sabe? Eu tenho isso como referência na minha vida cristã. Então, primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. E o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Oh, glória! E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Não é maravilhoso esse testemunho? Isso mexe com a gente. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. E o que vimos e ouvimos, isto anunciamos
para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Oh, glória, isso é bênção demais. Eu não entendo como um cristão, um convertido, um transformado, um que recebeu isto, possa silenciar, calar, não falar disto. É impressionante. Aqui para terminar, João, capítulo 1. Quando isso chega a nós, versículo 11 em diante. Veio para que eram os seus. Essa manifestação de Deus aos homens, que João está falando lá na primeira carta. Veio para que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós somos fruto da vontade de Deus, todos os homens. E Paulo e João vai dizer aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, maravilha que é essa palavra de Deus, testemunhar, falar desse Senhor. João Batista, que nem conhecia Jesus, olha o que ele vinha dizendo até então, né? Aqui quando ele inicia aqui, falando o João evangelista, falando de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. É Cristo, é a graça de Deus. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É esse tempo que nós estamos vivendo. Novo privilégio, nunca. Depois da queda da raça, houve um tempo tão maravilhoso quanto este, que nós estamos inseridos nele. Desperta esta fé, esta comunhão com o Senhor. Seja uma testemunha viva. Fale, não se cale, não se dobre diante de ninguém, mas manifeste que todos os homens precisam arrepender dos seus pecados, receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ter os seus pecados lavados, perdoados, remidos, receber o Espírito Santo e aguardar essa vinda gloriosa do Senhor para a sua igreja e depois a vinda definitivamente sobre esta terra. Oh Deus, que o Senhor abençoe cada vida que ouve esta palavra, que desperte mesmo, ó Espírito Santo, no interior deste, que ouve esta mensagem, esta palavra de vida, e que tenha ousadia no poder do Teu Espírito para anunciar esta verdade. Deus abençoe o Brasil. Paz.